Eu sou Emanuel, um jovem da Igreja Batista da Coroa, e essa semana fiquei responsável pela devocional. A devocional dessa semana eu trago um tema, um jovem de intensidade. Está no texto de 2 Crônicas, capítulo 34. Esse capítulo conta a história do rei Josias, um jovem rei de Jerusalém, mas com uma grande missão. Josias subiu ao trono com 8 anos de idade. No 18º ano do seu reinado, ele começou a purificação de Jerusalém. Mas como assim, Emanuel? Purificação de Jerusalém. Nos reinados anteriores, o povo havia se esquecido das ordens de Deus e começou a praticar outras religiões, a construir altares idólatras, entre outras práticas. Mas Josias, podemos ver nos versículos 1 e 2, ele era um rei que buscava a vontade de Deus e veio para poder mudar essa história. A primeira lição que nós podemos tirar, dos versículos entre 1 e 4 é a seguinte: você nunca é jovem demais para poder começar a fazer a vontade de Deus e a cumprir o ID dele. Podemos ver no texto que Josias tinha exatamente 8 anos de idade quando ele assumiu o trono. E desde o começo do seu reinado, ele buscava fazer a vontade de Deus. Mais adiante, Josias ele começa, ele não se conforma com a purificação de Jerusalém, e no 18º ano do seu governo, ele inicia a purificação não só da cidade, mas de todo o país, e começa a reconstrução do templo do Senhor, que havia nos reinados anteriores sido destruído. Uma lição que nós podemos tirar isso é a seguinte: você pode fazer muito além do que você imagina. Josias, ele poderia ter se conformado só com a cidade, mas ele foi além. Traga isso para a sua vida. Você pode ir além no seu relacionamento com Deus, você pode ir além na sua profissão, você pode ir além no relacionamento com a sua família e você pode ir além das suas expectativas. Seguindo adiante no texto, no processo de reconstrução do templo, os homens de Josias encontraram o livro da lei. E assim que Josias ouviu as palavras daquele livro, ele se humilhou diante de Deus e rasgou suas vestes. Devido ao temor que ele tinha a Deus e vendo a conduta do povo nos reinados anteriores, ele sabia que a ira de Deus recairia sobre o povo. Podemos ver isso nos versículos 21, 24 e 25. Porém, devido ao seu clamor e humilhação a Deus, Deus livrou o povo de sua ira. Olha só, irmãos, como que o poder da oração e do clamor surte efeitos. Nós podemos ver isso nos versículos 19, 27 e 28. Assim, uma outra conclusão que nós podemos tirar, já finalizando, é que os desafios sempre virão na nossa trajetória. Porém, se orarmos, colocarmos diante de Deus e nos posicionarmos frente ao problema, nós seremos capazes de vencê-los. É claro que na dificuldade, o sentimento de incerteza, o sentimento de medo, frustração é grande. Porém, a gente não deve se prostrar e não deve ter medo disso. Devemos enfrentá-lo. E uma outra lição é que, enquanto fazemos a vontade de Deus, podemos mudar o nosso destino, salvar outras pessoas, seja por nossas atitudes ou seja pelo exemplo daquilo que nós fazemos. Um outro detalhe é o seguinte: no último versículo desse capítulo, no 33, ele fala: durante o seu reinado o povo seguiu a Jesus. Ou seja, a caminhar, as atitudes, o relacionamento com Deus não mudou simplesmente a vida dele, mudou a vida de toda uma nação. E para concluir, o que eu venho deixar para você, jovem, para você, membro da Igreja Batista da Coroa, e seja lá quem seja você que esteja assistindo esse vídeo, é a seguinte: faça a vontade de Deus, vá além das suas expectativas e influencie os demais positivamente nos caminhos do Senhor, com palavras boas e pregando o Evangelho, cumprindo o ID de Deus. Ok, meus irmãos? Essa é a palavra que eu tenho a todos.